Olá, queridos alunos, aqui quem fala é o professor Tiago Maia. Esse é o componente curricular Sociologia. O assunto dessa aula vai ser globalização. Aqui nós temos uma imagem, que demonstra o que é a globalização, que é a troca de informações, de mercadorias, produtos, informações, pessoas, tecnologias, etc., entre os continentes do mundo. A globalização ela tem aspectos positivos e aspectos negativos que nós vamos ver ao longo da exposição desse assunto. Aqui nós temos outro símbolo da globalização. Geralmente essa imagem do globo terrestre, demonstra a conexão de internet, entre as pessoas, e os continentes. Vamos ao próximo slide. O sociólogo inglês Anthony Giddens definiu a globalização como a intensificação de relações sociais mundiais que ligam localidades distantes de modo que acontecimentos locais são influenciados por eventos ocorridos em outras milhas de distância e vice-versa. Isto é, com a globalização, as coisas que ocorrem em um lugar do mundo influenciam cada vez mais o que acontece em outras partes do mundo. Quanto mais intensa e abrangente for a globalização, mais integrado será o mundo, mais contato teremos com as pessoas, produtos, ideias vindo de outras partes do planeta. A globalização, ela tem diversas fases, e existem momentos distintos na história em que a globalização ela vai acontecer de formas diferentes. Nós vamos citar essas formas aqui ao longo da exposição do assunto. Formas de globalização ocorreram em diferentes momentos da história. Por exemplo, a colonização, e a expansão marítimo-comercial foi uma forma de globalização. A escravização dos indígenas e negros foi uma das consequências negativas, dessa expansão marítimo-comercial e colonização, ou seja, uma das consequências dessa colonização, na qual os espanhóis, os portugueses, os ingleses, eles buscavam riquezas, como especiarias, como terras, como mão de obra humana para escravizar, para poder enriquecer, e abastecer, a Europa com novos produtos que não existiam naquelas regiões. Evidentemente que houve também troca de conhecimento, de informações, de tecnologias, entre esses povos e os povos conquistados. Porém, à custa de escravização e de exploração. Essas foram consequências, da expansão marítima, ou seja, dessa etapa da globalização, essa primeira etapa da globalização. Então vamos ao próximo slide. A globalização se dá de diversas formas, como a expansão comercial, como o consumo de matérias-primas, peças, ferramentas, componentes industriais produzidos na Ásia e consumidos nas Américas e Europa. Como a seda, por exemplo, e como agora, mais recentemente, boa parte dos produtos de alta tecnologia, são produzidos na China, ou na Coreia do Sul, ou no Japão. Então a gente acaba consumindo esses produtos, e
eles são trazidos para cá. Nós consumimos seus animes, por exemplo, os desenhos. Eles podem consumir, por exemplo, novelas nossas. Por exemplo, nós consumimos novelas mexicanas, argentinas, as novelas brasileiras vão ser exibidas, né, no México, nos Estados Unidos, na Europa, Portugal. Então, isso são formas em que a globalização ela está atuando, né? Que ela está influenciando os hábitos, os costumes, as crenças, os comportamentos e influenciando na transformação da cultura, né? A globalização também ela provoca, né, troca de conhecimentos, né, intercâmbios acadêmicos. Isso se intensificou com o uso da internet, através de vídeos, fotos, artigos, livros online. Tudo isso também é um efeito da globalização. Por exemplo, aí tu vê um vídeo que foi produzido lá na Coreia do Sul pelo TikTok ou através do Facebook ou do YouTube, e ele acaba influenciando aqui no Brasil, na Amazônia. Antes isso não era possível, né? Por causa da falta, né, de acesso à informação ou da dificuldade de transmissão dessa informação. Então são efeitos da globalização. Lado positivo da globalização: troca de conhecimentos, tecnologias, informação e alimentos, né? Esse é um lado positivo da globalização. Lado negativo da globalização: imposição cultural e religiosa, porque às vezes, através de um filme, de um desenho, você pode ter uma imposição cultural de uma cultura dominante europeia em relação a uma cultura dominada, como aconteceu na colonização, a imposição da cultura europeia à cultura indígena e negra, né, por exemplo. Ou a imposição de uma religião ou de uma religiosidade também, como no caso do cristianismo, né, sendo transmitido, né, também em diversos meios de comunicação, na internet, em televisões abertas, fechadas, canais a cabo, etc. No YouTube. Então, isso, mais cedo ou mais tarde, essa imposição cultural e religiosa, ela pode gerar conflitos. E não só com o cristianismo, pode acontecer com o budismo, com outras religiões, com o islamismo, etc. Outra consequência negativa da globalização é lutas territoriais e conflitos armados e a exploração do trabalho, como na expansão marítima comercial, nós tivemos a escravização dos negros e dos indígenas. Aí nós temos também trabalho análogo à escravidão. Recentemente, agora, né, podemos ter trabalho servil, etc. Exemplo, colonização europeia na África e na Ásia provocou, né, foi um efeito da globalização, a exploração da população, né, e dos recursos naturais, e causou o enriquecimento, né, de uma elite europeia e também asiática, ou a própria colonização na África em um determinado período da história, né? Ela, ao mesmo tempo que ela levou alguns benefícios, com conhecimentos ocidentais, né? Como, por exemplo, a questão do microchip,
tecnologia de informática, mas também ela causou um conflito, né, gerando, né, a exploração da população através de trabalho análogo à escravidão e etc. Então a globalização tem os seus efeitos negativos e positivos. Então vamos ao próximo slide. Mas a globalização econômica também tem consequências perigosas. Gera desigualdade entre países que participam diferentemente do processo. Vamos ao exemplo da roupa que você veste. Boa parte do dinheiro que você pagou por ela foi para a empresa dos Estados Unidos, que é quem controla o processo, encomendando a matéria-prima e contratando os trabalhadores asiáticos, que ganham em média muito menos do que os estadunidenses. Ou seja, digamos, uma empresa americana quer gastar poucos recursos com a produção e com o salário. Então ela se muda para um país em que as leis trabalhistas são frágeis, em que os direitos trabalhistas são frágeis, e ela lá vai pagar um salário, né, e vai dar condições de trabalho muito precárias, né, aos trabalhadores. Assim ela vai maximizar o seu lucro. Aí você acha que você não tem nada a ver com isso, mas você está comprando uma roupa que foi produzida num país em que as leis trabalhistas enfraquecidas e os trabalhadores com poucos direitos, sem direito à saúde, ou, por exemplo, pode não ter direito à saúde, não ter direito à previdência, pode não ter, ou não ter determinados benefícios sociais, como seguro-desemprego, etc. Nisso você está provocando a exploração desse trabalhador. Aí você acha que você não tem nada a ver, porque você não é no seu país, mas você está comprando uma roupa produzida por aquela empresa que está localizada naquele país. Então você indiretamente é responsável por aquela situação. Outro exemplo, Coreia do Sul e China são exemplos de como a globalização foi benéfica para estes países, mas nem todos terão o mesmo sucesso. A China é um exemplo de sucesso da globalização, porque muitas empresas americanas e europeias que foram atrás da mão de obra barata e da frouxidão nas leis trabalhistas e benefícios assistenciais sociais, se mudaram para lá em busca de trabalhadores que tivessem poucos direitos ou tivessem menos acesso a esses benefícios, né? Para, no caso, aumentar, maximizar o lucro dessas empresas. Porém, se você observar hoje, boa parte do mundo, melhor dizendo, está dependente de boa parte da produção que é feita na China, de equipamentos tecnológicos, né, para a indústria, para a fabricação de carros, de computadores, etc. Fora a questão dos remédios e das vacinas, que o mundo praticamente depende, por exemplo, da fabricação de IFA, é o produto farmacêutico, né, da vacina, né? O mundo depende dessa produção e boa parte dessa produção se encontra na China, né? Então, esse também é um efeito da globalização, a concentração industrial de empresas em países com né, baixo nível de direitos trabalhistas e previdenciários. Em 2008, por exemplo, uma crise profunda, maior em 60 anos, começou nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. Como os Estados Unidos compram boa parte do que se produz pelo mundo,
praticamente todos os países foram afetados, inclusive o Brasil. Mesmo crises em países menos ricos, como o México ou a Rússia, ocorridas em 1990, afetaram a economia brasileira, pois geraram incertezas sobre o futuro da economia mundial. A crise brasileira de 98 afetou a Argentina. Isso são efeitos da globalização, porque como os países estão interligados através de informação, de estradas, de aeroportos, portos, de empresas que produzem peças e parte de produtos em um país e produz outra parte desse mesmo produto em outro país, quando há uma crise, todos os países que estão interligados acabam sendo afetados por essa crise, como aconteceu em 2008, né? E também em 1998. Agora, mais recentemente, com a crise da pandemia, isso ficou muito evidente, os efeitos da globalização. A pandemia de Covid-19 deixou tudo muito claro, né? Para quem ainda achava e ainda duvidava dessa integração e dessa dependência que os países possuem entre si. Então vamos ao próximo slide. A crise atual da Covid-19, 2019 e 2021, além de gestão governamental bem ou mal conduzida na pandemia, também é fenômeno da globalização, pois além de produtos, tecnologias e informações, pessoas são transportadas de um continente para o outro, e isso gera maior espalhamento de doenças. A questão da vacinação e dos tipos de remédios que foram produzidos também, porque boa parte, como eu já comentei, dos remédios das vacinas produzidas são produzidas na China e na Índia, em virtude do que essas empresas que estavam localizadas no Brasil, Estados Unidos, na Europa e outros países se deslocaram para lá, para se instalar lá, em busca de trabalhadores que tivessem menos direitos trabalhistas e previdenciários. E com esses trabalhadores tendo menos direitos, essas empresas teriam mais lucros. Porém, isso causa, né, uma dependência, porque boa parte dos produtos e tecnologias são produzidos lá, e quando se tem uma crise, os países que são dependentes dessa produção acabam sofrendo, como aconteceu na crise de Covid-19 com o Brasil e com os demais países que são dependentes dos produtos produzidos nesses países asiáticos. Outro exemplo, né? Movimentos religiosos, alguns deles fundamentalistas, conquistam adeptos em diferentes países. O crime ganhou dimensões inéditas. O tráfico de drogas é uma rede com ramificações no mundo todo. Isso também é uma consequência negativa da globalização. O esporte tornou-se extremamente globalizado. Na equipe Internacional de Milão, que conquistou a Liga de Campeões, ou melhor, a Liga dos Campeões de 2010, nenhum dos jogadores titulares era italiano. Vários, aliás, eram brasileiros. Isso também são consequências da globalização no esporte. Por exemplo, boa parte dos jogadores brasileiros hoje são enviados para jogar na Europa. Isso, é claro, que melhorou o nível técnico dos jogadores que vão descender desses jogadores brasileiros que jogavam lá, ou que estão jogando lá. Eles vão aprendendo, né, como se joga futebol com a gente. E, no caso, vão melhorando e se tornando até melhor do que nós, brasileiros. Isso também é uma consequência da globalização. Então vamos ao próximo slide. Problemas globais que não podem ser resolvidos por apenas alguns países. Um problema da globalização é que você tem problemas que não são, por exemplo, não podem ser resolvidos apenas por um país. Por exemplo, desmatamento de florestas tropicais, né? Exemplo, a Amazônia.
Por exemplo, o desmatamento na Amazônia chama a atenção do mundo inteiro. Por quê? Porque a Amazônia ela ajuda na questão do nível dos rios, né? Na questão da intensidade, né? Da constância das chuvas, né? Na região, que afeta a região como um todo e outros países. Então, às vezes a gente imagina que mas a Amazônia, boa parte dela está no Brasil e uma parte nos países que fazem fronteira com o Brasil, como a Venezuela, como o Acre, como a Colômbia, né? Como as Guianas e o Suriname e a Bolívia, né? Aí a gente pensa, isso é um problema só nosso. Mas não é só um problema nosso, porque o desmatamento na Amazônia vai afetar esses outros países e também afeta, por exemplo, o nível de chuvas que vai daqui para outras regiões do Brasil, como o Nordeste, né? Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Por exemplo, nesse momento nós estamos vivendo um momento de racionamento de energia, né? Praticamente. Ou melhor dizendo, a gente está economizando energia, né? Porque os níveis dos reservatórios estão secos, bem secos. Então, isso também é uma consequência indireta desse desmatamento aqui. Como eu falei, geração de energia elétrica, né? A poluição do ar com gás carbônico também. Por exemplo, os países mais poluidores do mundo são a China, os Estados Unidos. Aí quer dizer, aí te pergunta, por que a poluição na China pode provocar problemas, por exemplo, em países que fazem fronteira com a China, na Ásia, como a Coreia do Sul, como a Coreia do Norte, como o Japão, como a Rússia, né, etc. Porque você tem um fluxo de ar e um fluxo de chuvas, né? E esse fluxo pode ser afetado por essa intensa queima de produtos como carvão mineral, carvão vegetal, etc. Além, pode provocar poluição de rios que irrigam países diferentes, por exemplo. Você, por exemplo, tem um rio que faz fronteira entre Brasil e Argentina, ou Brasil e Bolívia. Você não pode simplesmente dizer, esse rio é meu. O rio não é só seu, o rio ele pertence aos dois países. Então você não pode simplesmente, por exemplo, dizer assim, eu vou querer fechar o rio na minha parte. Aí quer dizer que você vai querer que a água daquele rio seja só para você e só para o seu povo e não seja para o povo do outro país. Então esses conflitos eles não podem ser resolvidos por um único país. Eles têm que ser resolvidos pela coletividade dos países. Por exemplo, outro tema que não pode ser resolvido por apenas um país, né? Ou alguns países, como armas nucleares, né? Uso racional do solo na agricultura, uso de agrotóxicos nas plantações. Né? Então, para você resolver esses problemas, você tem que ter uma instituição internacional que represente todos os países, que a gente chama de governança global, né? A governança global é um processo em que estados diferentes, além de movimentos e instituições internacionais,
negociam e criam instituições e regras globais para regulamentar as relações entre eles. Em certo sentido, o sistema internacional se parece com um estado de natureza descrito por Thomas Hobbes. Embora cada território haja uma autoridade reconhecida, o Estado, não há uma autoridade que subordine os diversos estados ou países. Então, essa governança global, ela é uma aliança entre países, né? Então, vamos ao próximo slide. A formação dos Estados nacionais produziu um sistema internacional que se baseia na competição entre eles e no reconhecimento da autoridade de cada Estado dentro do seu território. Foi criado, o sistema de Westfália, ficou assim conhecido, porque se considera que seus princípios foram reconhecidos pelo Tratado de Münster, cidade na região de Westfália, assinado em 1648, que encerrou a Guerra dos 30 Anos na Europa. Vamos ao próximo slide. Esse Tratado de Westfália estabeleceu algumas regras que os países tinham que seguir no sistema internacional. A primeira delas é: o mundo consiste de estados soberanos que não reconhecem uma autoridade maior do que a deles, ou do que eles. A segunda é: cada estado cabe em funções de fazer leis, aplicá-las e julgar disputas dentro do seu território. 3. O direito internacional tem como objetivo garantir algumas regras mínimas de coexistência entre os Estados. 4. As divergências entre os Estados serão resolvidas, na grande maioria das vezes, pela força. E 5. A prioridade do sistema é colocar apenas um mínimo de restrições para a liberdade de cada Estado fazer o que quiser. Para a gente ver, essas regras, elas são frouxas, Isso gerou problemas, porque de 1600 e pouco até 1920, 1930, 40, foi um período que você teve diversas pequenas guerras, E a partir de 1914, 17, Primeira Guerra Mundial, E de 1939 a 45, Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra, as grandes guerras. Então, esse sistema de regras internacionais ele não foi seguido e não foi respeitado nesse período, porque elas eram muito frouxas. Os países não tinham respeito pelas regras internacionais. Havia uma anarquia, digamos assim, no sistema de leis internacionais. Ninguém queria respeitar essas leis, em virtude dessa frouxidão dessas regras que foi criada através desse Tratado de Westfália. Então, em virtude da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma criação de um novo sistema internacional, onde as regras são um pouco mais rígidas, do que nesse modelo. Então vamos ao próximo slide. Como eu falei, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o avanço das armas nucleares. Além disso, brigas ou guerras comerciais, tratados bilaterais, acordos entre blocos de países. Tudo isso vai precisar de um tribunal ou de um órgão internacional que estabeleça regras internacionais de convivência entre as nações, entre os países. Então, com o fim da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU. E dentro da ONU também a OMS. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela serve para negociar os conflitos políticos e militares
entre as nações, entre os estados soberanos. Já a Organização Mundial do Comércio, como diz, ela serve como um núcleo de negociação internacional entre os países de regras comerciais, compra e venda de mercadorias. Além de se negociar, por exemplo, a questão de tributos, impostos, taxa de importação, exportação, tarifas alfandegárias, a questão do câmbio da moeda, por exemplo, dólar comercial, dólar turismo, tudo isso para que os conflitos, né, entre as nações, entre os países, não cheguem ao nível que chegou nesse momento aqui, de guerra. Né? Porque uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi exatamente disputas imperialistas, né, por territórios na África e na Ásia, né, e disputas comerciais. Né? Então os países eles podem fazer tratados bilaterais, acordos. Por exemplo, Brasil e Argentina fazem um tratado comercial da compra de carros, por exemplo. Mas eu posso fazer também tratados por bloco de países, como o Mercosul, né? A União Europeia, que são os mais famosos, principalmente a União Europeia, mas tem os blocos na Ásia também. Tem um bloco gigantesco de países na Ásia, que é maior do que a União Europeia. Mas a União Europeia foi o bloco que mais se desenvolveu, conseguiu uma unificação maior monetária, de pessoas e militar. Então a ONU criou determinadas regras para a convivência entre os países. Essas regras estão estabelecidas aqui nesses pontos que eu vou ler agora para você. O mundo consiste em estados soberanos que, entretanto, mantêm entre si relações próximas. Em alguns casos, indivíduos ou grupos podem ser reconhecidos como atores legítimos nas relações internacionais. Os povos oprimidos por impérios coloniais têm o direito de determinar o próprio destino. 3. Alguns valores que devem limitar a ação dos Estados. O uso da força em situações em que esses valores sejam violados não deve ser considerado legítimo, como, por exemplo, a violação dos direitos do homem e do cidadão e a violação dos direitos humanos. Se esses valores forem violados, os estados não podem ter soberania, digamos assim, para poder exercer aquela violência. E aí a ONU age com a sua força de paz, que é uma força militar bancada por diversos países. Inclusive o Brasil já participou de missões de paz da ONU. Por exemplo, o genocídio, isto é, o assassinato em massa de membros de um grupo étnico, como os nazistas fizeram com os judeus, é proibido em toda e qualquer situação. Lembra-se, na Segunda Guerra Mundial, cerca de 5 milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas. Então esse tipo de situação ela é inadmissível, por isso que a ONU não reconhece esse tipo de ação como uma ação soberana dos estados nacionais. Então ela pode interferir com a sua força de paz para defender essas minorias. Vamos ao próximo aí. 4. Há uma preocupação maior com o bem-estar dos indivíduos e um esforço para que os estados tratem seus cidadãos
de acordo com alguns padrões mínimos, por exemplo, não submetendo minorias étnicas a situações degradantes. Né? 5. O objetivo do sistema é garantir a paz e o progresso dos valores e direitos fundamentais reconhecidos como válidos. A ONU tem diversos organismos e fundos que atuam em áreas específicas. 2 exemplos são a Organização Mundial da Saúde, que foi muito famosa na pandemia, né? Fundamental no combate de epidemias globais, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Né? Aqui tem um ponto a se destacar. Né? Alguns autores vão colocar o seguinte aqui: a globalização ela tem efeitos positivos e negativos. E ela vai produzir desequilíbrios entre países. Tem países que vão se desenvolver mais, tem países que vão se desenvolver menos. Tem países que vão ser vanguarda na globalização, tem países que vão ser periferia, vão estar numa posição de desvantagem. Então, a globalização ela vai afetar, primeiro, que a soberania dos estados nacionais, e ela vai afetar também a democracia. Né? Então, até que ponto seria válido você deixar que esses efeitos da globalização pudessem afetar essa soberania e a democracia? Até que ponto sacrificar a democracia e a soberania para fazer a globalização funcionar perfeitamente seria viável, seria um propósito, seria positivo? Será que é fácil de se resolver? Claro que não é. Tem autores que propõem essa solução, mas essa solução de controlar, digamos assim, essa globalização não é uma solução muito fácil, porque você vai ter que contar com a colaboração dos países que são soberanos, dos governos que mudam de tempo em tempo em determinados países. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tinha o governo Donald Trump, né, com uma ideia sobre ambientalismo, sobre meio ambiente. E esse governo saiu do poder e agora entrou o governo do Biden, né, que tem uma outra ideia sobre meio ambiente e ambientalismo. E você teve uma crise política lá que quase sacrificou a democracia, né, americana. Então, até que ponto isso tudo influenciado pela globalização? Por quê? Porque os Estados Unidos, no governo Trump, estavam incomodados com a influência chinesa, né? Porque existia um grande déficit de comércio entre os Estados Unidos e a China. Então, até que ponto eu, controlando essa globalização, seus efeitos positivos e negativos, eu não afetaria a democracia e a soberania nacional? Não é uma coisa fácil de se prever e de se controlar, porque você vai ter que contar com a colaboração dos países e nem sempre eles vão querer colaborar. Então, essa é a nossa conclusão sobre essa ideia que foi exposta pelo um dos autores do texto, né, do livro. Então vamos ao próximo slide. Bom, aqui temos as nossas referências. Esse assunto você encontra no livro de Sociologia, né, do ensino médio, do Igor José de Renault e do Henrique Amorim e do Celso Rocha de Barros. Ok? As fotos foram retiradas do Google. A gente agradece a todos e até a próxima aula.